que dá certo numa empresa? Qual que é a maior chance de dar certo? Não tem regra, mas não adianta nada você ter um baita produto, assim, o melhor produto, um aplicativo lindo, brilhante, que sai purpurina na hora que você usa, se você não tem distribuição. Se você não tem cliente, você não tem produto. E aí as pessoas, elas ficam muito mais preocupadas de desenvolverem uma tecnologia que tem que ter tudo, quando na verdade, quantas funcionalidades de um banco você usa hoje? O quanto é recorrente? O que hoje faz uma empresa da nova economia, por exemplo, aumentar o seu valuation 4 vezes? Vender? Sim. O que você tem que fazer pra vender 4 vezes mais do que você já vende hoje com a mesma estrutura? Não tem como. Quando você embarca a operação financeira, gera receita ali dentro, automaticamente você tem um valuation 4 vezes mais, sem mudar nada. E aí nessa trajetória do Boticário, que o Boticário falou, pô, elas compram aqui comigo, elas vão pra rua vender. Eu não tenho um padrão de recorrência, de retorno. Uma volta em uma semana, porque vende mais rápido? Eu não sei. O que a gente fez? A gente bancarizou elas. Ou seja, cara, usa a maquininha de cartão com a conta do Boticário aqui, que você não precisa terminar de vender pra comprar mais comigo. Eu te dou facilidade de pagamento. Fala pessoal, tudo bem? Começando hoje aqui mais um episódio do AsiCast. Hoje com uma convidada muito especial, uma grande parceira aqui de negócio da Asify. Além de uma menina que a gente respeita demais pela pouca idade, mas pelo excelente conteúdo e por ter uma experiência já consolidada do mercado. Nossa convidada de hoje é a Letícia Moschioni. Letícia é hoje uma das maiores vozes do Instagram, enfim, do LinkedIn, sobre como fintechizar uma empresa, como construir um produto financeiro, principalmente empresas tradicionais e que querem ir para esse caminho. Ela já ajudou mais de 300 empresas a construir uma jornada de serviços financeiros. Além disso, né, ela é ex-sócia da Mobile2You, que depois fez saída para TOTVS e para B3. É sócia fundadora da FinScale. Bem-vinda, Lê. Uma honra te ter aqui com a gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com você sempre, Gu, e aprender com você. Que é isso. A aula aqui, acho que por conta de você hoje, né? A gente está aprendendo junto, né? Excelente. Obrigada pelo convite. É um prazer. Bom demais, Lê. Obrigado pela presença. E eu queria que você contasse um pouquinho para a galera da FinScale. O que hoje é a principal jornada de vocês? O que vocês mais trazem aí de ajuda, né? Principalmente para quem não tem o conteúdo ou o contexto, né, do mercado financeiro. Total. A FinScale, ela nasceu de uma ideia assim, predominante de educar o mercado, né? Eu venho de uma trajetória já de serviços financeiros e tecnologia, mas muito voltada a construir uma fintech do absoluto zero. E como todo mundo sabe, a construção de uma fintech tem várias competências diferentes, né? Não é só tecnologia, não é só financeiro, tem regulatório, tem muita coisa. E quem vive na prática construindo é muito diferente da teoria. Tem muita coisa que não está em lugar nenhum para você ler e saber. Se eu fizer esse passo a passo, a minha fintech vai dar certo. E aí, tanto eu quanto meus sócios, a gente tem esse repertório, né? A gente foi construindo e vivendo isso, o que dava certo, o que dava muito errado. Então, muita coisa deu muito certo e muito errado ao longo da trajetória. E, naturalmente, eu comecei a ser assediada pelas pessoas. Já, me ajuda aqui, pô, me conecta com alguém e tal. E aí tem uma habilidade sobre mim, desde, enfim, criança, que eu sempre fui muito comunicativa. Assim, eu achava que isso era um problema. Inclusive, na sala de aula, eu sempre era aquela que conversava com todo mundo, não parava de falar um minuto. Na reunião de pais, minha mãe falava, poxa, lindo, nota maravilhosa, mas não para de falar. Então, hoje eu vejo que isso é um ativo. Sim. Né? Por muito tempo tentei lutar contra, mas vejo que é um ativo da comunicação. E aí eu comecei ajudando as pessoas de uma forma muito orgânica, né? Então, enquanto ainda estava na Mobile2You, depois da saída que a gente fez, fiquei lá durante o período de earnout, ainda para bater as metas, para atingir os resultados. E o mercado já estava se movimentando, pensando em empresas da nova economia. Sim. Né? Então, quando começamos a ouvir falar de fintech, a gente via muito sobre os neobanks, né? Então, banco roxo, banco vermelho, banco não sei o quê e tal. Até que o cenário de fintech passou a ser nichado, passou a ser muito focado em empresas da nova economia. Então, essa movimentação, que é o que a gente chama de embedded finance, né, as finanças embarcadas, foi um divisor de águas na minha história, que foi a fundação da FinScale. Sim. Então, eu olhei para esse movimento do mercado e pensei, poxa, as empresas não sabem ainda como é que isso funciona, né? Assim como essa entrada da digitalização para as empresas da nova economia, querendo ou não, há uma resistência, né? Tudo muito novo. E são empresas muito sólidas, já têm bons resultados e tudo mais. Então, comecei ajudando, né? Poxa, como é que é uma fintech? Que licença que precisa? Como funciona e tal? Até que, quando eu conversava com as pessoas, aquilo para mim era muito óbvio. E eu percebia que era muito impactante para as pessoas. Tipo, nossa, como você sabe tudo isso? Meu Deus, realmente, nossa, você me ajudou e tal.
E aí, umas 3 vezes que eu recebi feedbacks muito positivos, de que, nossa, se não fosse você, eu tinha feito isso, aquilo. Eu comecei a pensar, pô, acho que eu consigo ajudar mais pessoas, né? E como fazer isso? Então, eu comecei através das redes sociais, postando conteúdo com aquilo que eu realmente sabia e tinha vivido. Sim. Então, aconteceu isso numa fintech e tal. E comecei a ter um bom engajamento com as pessoas, né? E foi muito natural. Eu não podia imaginar que eu ia crescer tanto nas redes sociais em pouco tempo. Num cenário em que hoje em dia todo mundo é digital. Verdade. Né? Tem muita influencer, muita gente. E eu postava muito a minha vida. Eu falo que os influenciadores hoje em dia, eles não são aqueles só que monetizam a partir disso. A gente se influencia muito no digital. Se eu posto alguma coisa, eu falo, pô, onde é esse restaurante? Pô, onde é tal coisa? Então, eu fazia de uma forma muito natural. E isso foi me dando bastante confiança naquilo que eu estava construindo, até a gente formar a FinScale como ela é hoje. Então, hoje, o nosso objetivo é transformar a empresa que não é financeira numa financeira, de forma regulada, de forma segura, com bastante conhecimento, e pensando como é que eu faço para transformar um varejista ou uma empresa, sei lá, de construção civil ou uma empresa de saúde que já tem um ecossistema financeiro, usa serviços financeiros, mas não sabe como aproveitar isso da melhor maneira. Sim. Então, hoje eu pego uma empresa dessa, transformo ela, seja em trazendo eficiência, em novos produtos, fidelização de clientes e tal, com soluções financeiras. Tudo muito embarcado. Então, esse é o movimento que a gente está fazendo e foi o que nos trouxe essa robustez para o mercado, porque é realmente uma demanda muito grande hoje em dia, né? Nossa, sensacional. E Lê, conta um pouquinho aqui dessa jornada sua, né, de executiva, né, e aí depois, como é que você pivotou o caminho e tomou a decisão de trocar de lugar, né, de sair da empresa, de também se expor nas redes sociais e trazer os seus conteúdos, enfim. Tem que ter uma pitada de loucura aí, né? De coragem. Tem uma ousadia aqui, né? Tem uma ousadia. Quando eu entrei no mercado de trabalho, foi logo depois que eu tinha voltado do intercâmbio. E assim, fui pro intercâmbio com 17 anos, morei 1 ano fora. Tem pouco tempo isso, né? Ontem. Mas muito porque eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Acho que ninguém com 17 anos sabe. É verdade. Mas tem aquela pressão social. E nem todo mundo tem essa condição, essa oportunidade de viajar. Eu tive essa oportunidade, só que lá, meu pai sempre falou, eu te ajudo a ficar por 3 meses, pra você pensar na sua vida e voltar. Era uma viagem, mas que eu tinha que fazer algum curso. Sim. Não podia ficar só passeando. Tinha que voltar melhor, né? Exato. E eu achei que eu falei, bom, tô fazendo nada da minha vida, eu vou só estudar, vou voltar falando inglês. Achei que com o meu inglês básico, que eu detestava na escola e tal, fazia curso e, gente, eu ia assim, terrível. Morrendo, né? Morrendo. Assim. Nossa. E aí falei, vou voltar falando inglês. Ilusão, se você não tá realmente com aquilo 20 horas por dia, é muito impossível. Pra onde você foi, de curiosidade? Fui pra Flórida e depois Boston, E aí, nesse movimento dos Estados Unidos, eu comecei fazendo um curso de negócios, inglês para não sei o quê, inglês para não sei o que lá. E aí fui falando, acho que eu quero fazer faculdade. Vai dando aquele gostinho, né? Falei, acho que eu vou fazer negócios. Só que eu queria voltar e colocar o meu inglês em prática. Então, voltei e fiz comércio exterior. Só que, durante o período, eu fiquei esses 3 meses, falei, vou postergar. Só que meu pai disse, eu não tenho condição. O dólar foi exatamente no momento em que o dólar foi de 2 para 4. Nossa. Assim. E aí eu falei, tudo bem, eu vou trabalhar aqui. Como? O que eu posso fazer é ser diarista, ser garçonete e tal. E assim, eu não venho de uma família muito rica, mas eu sempre tive uma condição muito boa, a gente sempre teve gente ajudando em casa. Então, assim, era muito diferente da minha realidade. E os meus pais ficaram extremamente preocupados. O que você vai fazer e tal? Eu falei, não, vai ser uma experiência incrível. E, Gu, eu acho que isso foi, assim, a minha primeira virada de chave de maturidade. Porque comecei a trabalhar na casa de outras pessoas, comecei a ser garçonete, coisa que eu jamais imaginava na minha vida. Eu sabia que era uma coisa de curto prazo, para que eu pudesse ter um caixa. E nos Estados Unidos, tem isso, né? Quanto mais você trabalha, mais você ganha dinheiro, você ganha por hora. E tem uma coisa que minha mãe sempre me ensinou quando criança, que é, quanto mais você faz, mais você pode ter. Ou seja, se você é uma pessoa mediana, que eu sempre fui, assim, média, você precisa se dedicar muito mais que a maioria das pessoas. Então, o modelo de criação dos meus pais sempre foi, cara, faça o máximo que você puder. O máximo. E é isso. Você pode não ter sido melhor, mas a sua consciência tem que ser, eu fiz o melhor que eu podia. Sim. Então, assim, se eu tirasse, eu falo até hoje essa história, né? Acho que eu já falei em vários lugares, mas teve uma única vez na 7ª série que eu tirei 6,6 em ciências. Minha média era 7. E assim, podia ser 7. Minha mãe da educação, minha avó da educação e tal. E eu realmente detestava ciências. E falei, mãe, tirei 6,6. Eu fiquei 4 meses de castigo, sem poder mexer no celular, sem poder sair com meus amigos e tal. Hoje eu olho pra trás e eu vejo que isso me ajudou muito. Sim.
nessa minha trajetória, né? Com certeza. Porque de não aceitar ser mediana, de querer sempre mais e tal. Na época eu achava, nossa, minha mãe é muito rígida, né? Mas ao mesmo tempo, quando eu fazia as minhas obrigações, eu podia fazer o que eu quisesse. Então eu me sentia assim, sempre uma moeda de troca. Sim, sim. Dava o meu melhor para ter um benefício na frente. Exato. Então, isso lá nos Estados Unidos também foi muito bom pra mim. Porque eu comecei a perceber também, quanto mais eu me doava, mais eu tinha. Então, com 18 anos, eu fiz um caixa, que eu nunca tive na minha vida, não imaginava ter. Falei, vou voltar agora, vou fazer faculdade e eu vou pagar a minha faculdade. Voltei e falei, preciso trabalhar, porque eu quero continuar isso e tal. Eu mandei currículo pra tudo que você pudesse imaginar. Até que eu consegui um estágio na Cielo. Fiquei só 3 meses, porque eu entrei numa empresa grande e falei, isso não é pra mim. Né? Muita burocracia, processos muito lentos, e eu sou acelerada. E olhava pro desenvolvimento, né? Eu sempre pensava muito à frente. Eu olhava e falava, gente, quanto tempo eu tenho que dedicar da minha vida para eu estar lá naquela cadeira? Porque eu via a minha gestora chegando, e eu achava incrível, ela brilhante e tal. Eu falei, cara, quanto tempo da minha vida eu vou ter que dedicar para ficar aqui? Até que surgiu a oportunidade de alguém me indicou para Mobile to You, porque tinha uma estagiária da Mobile to You que estava indo fazer intercâmbio. E aí eu precisava de ficar alguém lá. E eram só os 2 fundadores e mais uma pessoa, assim, empresa super enxuta. Falei, quer saber? Vou. Você entrou lá como estagiária? Estagiária. Essa novidade, eu não sabia dessa. E aí, estagiária de redes sociais, tá? Caramba, era o que, assim, legal. o que tinha que fazer. Eu fazia post e tal. E na época que não tinha IA, não tinha Canva, não tinha nada, né? Era na raça, né? No braço. E eu péssima de arte, né? Sempre. Mas enfim. Mas era boa de comunicação. Então, falava com os clientes, entendia o que eles queriam e tal. E aí, nessa de entrar na Mobile, eu falei, vou pro que tiver que ser. E mais uma vez, meus pais me acharam uma maluca. Pô, você tá saindo da Cielo pra ir pra uma startup com 3 pessoas que você nunca nem viu. Eu trabalhava em Alphaville, que era perto da minha casa. E eu passei aí pra São Paulo, totalmente nada a ver. Só que ali foi uma verdadeira escola. Porque é aquilo, né? O ambiente, a startup em si, você precisa saber tudo. Então, eu ia desde comprar o café pro cliente quando ele chegasse, até entregar um negócio no correio, até... Sabe, tudo eu fazia. E eu fui conhecendo muito a empresa. E eu tinha muita vontade de fazer aquilo crescer. Me apaixonei muito. Eu acho que eu tenho muito isso. Quando eu gosto do negócio, admiro as pessoas que estão perto de mim, eu me entrego de corpo e alma. Sim. E aí, em 6 anos, eu me tornei, assim, sócia do negócio. Porque também chega um momento em que a coisa é tão grande que eu não tinha como ir para outro lugar, porque eu acreditava muito no meu conhecimento lá dentro. Sim. Então, se eu fosse trabalhar em outras empresas, eu ia ter que começar do zero, na politicagem e tal. Eu falei, pô, acho que eu vou fazer disso aqui ser um grande case da minha vida, porque eu posso aprender de marketing a comercial a tecnologia. Para quem não sabia nada de programação, nessa época, eu já mexia em banco de dados. Eu já atualizava, justamente pela urgência. Que legal. Porque eu falava, cara, eu quero resolver. E isso a gente só pega em... Só vivendo. E vivendo num ambiente desse, startup. né? E aí eu pensei assim, né? Falei, poxa, nem todo mundo tem essa oportunidade. Às vezes tem gente que gosta mesmo de viver uma caixinha, né? E eu acho que deu muito match de fazer acontecer. E nessa de aprender um pouco de tudo, foi o que eu fui sendo puxada pro comercial. Sim. Porque, e o Caio, na época, que era o CEO e fundador, ele falava, vem pro comercial, vem pro comercial. Eu falava, Deus me livre, eu não consigo tomar não. Eu não consigo tomar não. E ele, vai, vamos uma vez. E ele foi um grande educador nesse sentido, porque quando a gente ia para as reuniões, de última hora ele me ligava, eu não vou conseguir ir. E assim, eu ia falar com o diretor de não sei o quê. Eu falei, meu Deus. Eu, menina, no auge dos meus 20 anos, sei lá, sentando em mesas que eu jamais podia imaginar. Sim. E com a responsabilidade da negociação. Da né? negociação. Eu fechei um contrato, fechei outro. Eu falei, esse negócio é legal. Então, eu comecei a vir mais pro comercial. E nisso, a empresa crescendo e tal. Ou seja, entrei, tinham 3 pessoas. Quando eu era sócia, a gente já era em 80, fui montando o time. E uma realização que eu falo é que eu lembro de brincar disso. Falei, cara, um dia essa empresa vai ter um andar de mulheres. Porque quando eu entrei, tinha só homem. E para contratar programador era só homem. Então, a empresa foi crescendo e tal. Só que lá eu sempre tive muita voz. Foi incrível, uma verdadeira escola. E é o que eu falo, eu sempre fui muito hands-on. Então, acho que a melhor forma de uma pessoa aprender, já uma primeira dica que eu dou sempre para quem me pergunta, né? O que te deu essa robustez? E eu falo, é não ter medo de fazer, de errar, de perguntar, de ser curioso. Parece óbvio, mas não é. Não é. A gente tem muita insegurança de perguntar uma coisa que, uma pergunta burra. Tem orgulho. Orgulho, ego, tem muito disso. É isso. E aí eu era muito nova, menina, e não entendia nada, e via as pessoas programando, e eu falava, mas como é que funciona? Mas como é que não sei o quê e tal? E, é claro, eu também estava num ambiente que era muito receptivo. Sim. E aí, fui conquistando uma confiança com os clientes, com o time,
fui crescendo, fui tendo discussões de expansão, até que pandemia. Eu já participando de decisões estratégicas da empresa e tal, já tinha levado alguns bons contratos para lá, e a gente começou a se assediar. A gente não sabia o que ia acontecer, né? Acho que ninguém sabia o que ia acontecer na pandemia. Mas eu comecei a ficar preocupada realmente com o movimento da empresa, porque ali, startup, poxa, era limitado. Aí indo o lado ruim, né, da startup, que é tudo muito... Porque é tudo vende almoço dia a dia, né? Vende almoço pra pagar a janta. Exatamente. E aí nessa, a gente começou a ser muito assediado, porque a gente se especializou em produtos financeiros. E aí, acabei não contando, mas a Mobile2You era uma software house, então a gente desenvolvia aplicativo para tudo. A gente desenvolveu app de delivery até de museu. Falo que na época de aplicativo, quando qualquer pessoa passava na rua e falava que era um app de não sei o quê, a gente fazia. Fazia tudo. E foi legal também, porque isso... eu fiz, por exemplo, um app para um family office naquela época. E eu nem sabia o que era um family office. E aí eu ia na empresa e entendia. Falei, nossa, tem gente que gerencia isso, tem gente que... Então, fui aprendendo. E nessa de ter uma demanda para serviços financeiros, começou a surgir um atrás do outro, porque foi no boom de Banking as a Service. Então, assim, tinha um no mercado, depois veio um segundo no mercado, que nadaram de braçada para os principais. Sim. Só que quem desenvolvia, quem tinha integração, camada de segurança, entendia do business, era a gente. Então, a gente começou a receber muita demanda. Em um ano, acho que a gente desenvolveu 50 bancos digitais diferentes, assim, para indústrias completamente diferentes. Então, a pandemia foi muito bom para a gente nesse sentido. Vocês fizeram apps, desculpa te interromper, Imagina. mas vocês tiveram cases extremamente relevantes e grandes, né? Que estão rodando até hoje. Foi. Júlio Simões, né, do BBC Digital, a gente fez o Boticário, a gente fez Grupo Pão de Açúcar, a gente fez Supermercado Dia. Porque realmente, assim, as empresas maiores, elas tinham mais apetite a risco a esse modelo. Sim. Então, quem falou, quero ter meu banco próprio? Lynx, por exemplo, vários outros, bem legais. Então, a gente foi ganhando bastante essa robustez E como era um cenário muito obscuro, não tinha regulamentação disso, tinha que ter um parceiro que você pudesse ligar às 11 horas da noite. Então, a gente era esse parceiro para o nosso cliente. Enfim, Banking as a Service também nascendo, construindo, as empresas ainda entendendo como funcionava, como abria conta e tal. Não tinha processo como é hoje, né? Total. Então, a gente foi aprendendo junto. E isso foi o que me deu esse bastante conhecimento, assim, né? Para ensinar as pessoas depois. Pandemia, com essa referência, a gente começou a ser sediado para a compra da empresa. E assim, isso não passava pela minha cabeça naquela época. Talvez em algum momento, mas nunca eu pensei, vou dedicar minha vida aqui para ser sócia para vender a empresa. Não. O que eu queria era carreira, era experiência. E eu sempre quis ser muito bom em alguma coisa. Não sabia no quê. Podia ser em, sei lá, handball, que eu jogava, achava que eu era o máximo. Eu achava que era o Neymar do handball, hoje eu vejo que era uma catástrofe. Mas eu queria ser muito bom em alguma coisa. E nisso, eu comecei a ver que ali no meu trabalho tinha uma oportunidade muito grande. E na época da venda da empresa, eu comecei a entender como era aquilo. Porque também tinha essa. Você não se prepara para um M&A. Ninguém sabe com 23 anos, 24 anos, 25 anos, o que é um M&A? Como funciona? Quais são as regras? Né? Depois o processo, qual é a como que organiza, como é que negocia, como Todo é que mundo faz que olha de fora pensa juntar. assim, lindo, vamos vender uma empresa, acabou. Não é fácil, não. Tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim. Total. E aí, eu, na hora, pensei, meu Deus, eu lembro de contar para os meus pais e eles falarem, mas isso é muito dinheiro. Isso é bom para você, mas como vai ser isso? E eu, não sei, gente, não sei nada. E fiquei muito tempo muito próxima dessa negociação, falando assim, seja o que Deus quiser. Sim. E nesse movimento, houve uma demanda de uma empresa que tinha total sinergia com a gente, que era a Dimensa, que basicamente era uma joint venture, ainda, né? Uma joint venture entre TOTVS e B3, que se uniram captaram da B3 da TOTVS para comprar um monte de startup para concorrer no mercado de soluções financeiras para fintechs, para empresas da nova economia. Sim. Então, tinha antifraude, tinha core bancário, tinha aplicativo, tinha tudo dentro do portfólio. Em 2021 para 2022, fomos adquiridos. E aí, você fica 2 anos... Eu fiquei 2 anos num processo de earnout. E aí, poxa, já era comercial. Meta para bater. Porque tem essa, né? Você vai vestindo o teu earnout. Então, assim, eu falei, aconteça o que acontecer. Tem que acelerar aqui com... Vou vender com o que tudo, tiver né? que vender. E assim, né? Não sei se todo mundo sabe, mas assim, você tem um orçamento deste tamanho para fazer milagre. É assim, como diz, eu vi um podcast de dias falando que o earnout não é earnout, é earnout. Porque não tem o out. Mas é um processo também de muito aprendizado. Sim. De você voltar para uma empresa grande, voltar para a parte da burocracia. E eu pensei, lá atrás na Cielo, eu
eu saí de lá porque era muita burocracia. E no fim, a venda de uma startup foi para uma empresa que tinha bastante burocracia. Então, eu aprendi com isso. Não que as empresas são certas ou erradas, burocracia é certa. Precisa de burocracia para você lidar com uma empresa do porte B3 e TOTUS. Né? Não tem jeito, é muito compliance. Você perde o controle. Então, cada qual no seu cenário, Exatamente. né? E eu aprendi muito disso também, de segurança, do quanto... Até pra você ter noção de compliance de empresa. Porque como a gente era startup, tudo pode. Bora. Tudo maravilhoso, você fala tudo. Hoje, eu tenho uma startup e a gente tem alguns cuidados de compliance. A gente tem processos, porque tudo isso foi aprendizado. Caleb, que é meu sócio, também fez a venda para o Sem Parar. Mesma coisa, startup para empresa grande. Aprende mais um pouco, ganha robustez. Sim. E aí, justamente nesse processo, nesses 2 anos de earnout, que o mercado se movimentou muito as empresas precisam ter suas próprias soluções financeiras para crescerem e tal. E eu lembro que o termo de Embedded Finance surgiu muito forte aí. Isso não faz 4 anos. É muito recente. É muito recente, com certeza. Só que todo mundo começou a falar, e aí o movimento do mercado também parou de ser quero ter meu banco digital. E sim, quero transformar meu negócio, quero financiar meu cliente, quero monetizar minha cadeia, né? Então, a cabeça começou a ser outra. E como eu tinha visto de tudo que era oportunidade, mais de 150 operações já construídas na época, eu falei, vou sentar com um varejista, consigo mostrar para ele como faz. Vou sentar com uma indústria, consigo mostrar. E foi justamente esse momento que eu comecei a fundar a ThinkScale com mentorias, com consultoria, pegando na mão e tal. E aí hoje, o nosso core é a consultoria, né? Mas a ThinkScale tem 3 verticais. Tá. A primeira delas é a consultoria, em que a gente pega uma empresa e transforma ela, não só aumentando o valuation, que é um fator extremamente importante, mas entendendo como ela pode ser transformada com serviços financeiros. Então, a gente pega na mão e vai, desde regulação, tecnologia, encontrando parceiro e tal, até a parte de educação, em que a gente tem os nossos eventos, nossos encontros, e que a gente quer educar o mercado antes de desenvolver qualquer coisa, porque a gente acredita muito nesse cenário. Precisa, né? E Precisa fazer isso, não tem jeito. E principalmente a parte de educação de profissionais, né, Gu? Acho que você sofre bastante disso também. Com certeza. O mercado crescendo, as oportunidades crescendo, as empresas querendo se fintechizar e não tem pessoas para trabalhar que conheçam do business. Porque não tem nenhum lugar que ensina. Você pega alguns MBAs, ou é muito jurídico, ou é muito tecnologia. E são coisas que só na prática, só a experiência. Exatamente. Então, a gente está olhando tanto para a educação do empresário, quanto de quem quer trabalhar nesse mercado, visto que, né, 9 das 10 empresas que mais cresceram no último ano já são fintechs. Sim. Então, é uma demanda não só para quem está construindo, mas para quem quer se desenvolver. É uma realidade do país. E a terceira avenida é realmente a gente ajudar a escalar e incorporar a operação. Então, a gente entra com equity em alguns projetos que a gente desenvolve. Muito pensando em... Você pega uma empresa de 50 anos, muito legal você desenvolver uma startup lá dentro, mas ela não está habituada a lidar com aquilo. Sim. Então, a ThinkScale incorpora e desenvolve. Vocês operam para ele. A gente opera para ele. Legal e aí demais. é justamente essas 2 fortalezas, né? De educar com essa consultoria próxima, porque eu também vi muito isso, né? De consultorias que entregam o projeto e falam, vai lá e faz. Sim. E tchau, né? É muito difícil. Muito difícil. Não desmerecendo ao business, mas pro nosso é muito sensível. Total, concordo 100%. Eu faço uma analogia com os meus clientes que a gente tem algumas etapas no nosso método. E a primeira delas é assim, primeiro eu preciso te mostrar o 3D da casa. Porque quem é que hoje entende de obra e você entra no terreno e fala, aqui vai ser um quarto, aqui vai ser um banheiro. Aí você fica, como que cabe um quarto e um banheiro aqui? Como vai ficar? Né? Até efetivamente você olhar o 3D e falar, pô, Sim, né? fácil. Quantas vezes as pessoas não vão no decorado e compram na emoção, aí quando pega a chave fala, era isso? É justamente essa frustração. Total. De você ir lá e comprar uma infraestrutura e falar, mas não era isso que eu estava contando, eu estava contando com aquele quarto. Então, o nosso papel é dizer, para você ter isto, você precisa de todos esses investimentos, de todo esse capital de giro, do que simplesmente sair contratando e fazendo nas pressas. Sim. Então, a gente realmente faz aquele cômodo se tornar realidade no menor tempo possível e tal, mas dando clareza desse caminho também de forma segura. A gente recebe, né, alguns clientes de vocês e, de fato, assim, quando vem... Quando a gente recebe um cliente da ThinkScale, a jornada é outra, né? Porque o cara já está educado, ele já sabe qual produto ele conecta, né? O que ele vai precisar fazer. Então, realmente é muito mais fácil
para quem também é a infraestrutura, né? Ajudar nessa construção, porque não tem essa demanda inicial de ter que montar tudo, porque vocês já fizeram um trabalho de dar consciência, de estruturar o BP, né? E não é o teu core, assim. É o que eu sempre falo, cada um é muito bom naquilo que faz, né? Já me perguntaram no passado, pô, você não vai voltar a vender tecnologia, infraestrutura? Você podia ter o seu. Eu já falei, gente, tem muita gente muito boa fazendo isso no mercado. Eu não vou entrar nessa competição. O meu espaço aqui, ele é muito mais do que eu sou boa, de comunicação, de proximidade, de confiança com o meu cliente. E aí a gente leva os clientes para empresas robustas, como a Zify, por exemplo, que cada um faz teu forte. É um time, realmente, né? Tem gente que precisa ficar no gol, tem gente que precisa atacar. Um ecossistema de parceiro, né? É exatamente isso. Então, a gente conecta as pontas certas também e fazendo com que a empresa esteja segura de entrar num projeto novo, porque não é um projeto simples, né? Não é um projeto barato, não é uma coisa trivial. Não dá para acreditar que é commodity, né? Tem gente que compara ainda. Mas o A faz 90 centavos o Pix, o outro faz 95, vou no de 90. Não é o mais barato. Sim. Então, a gente toma muito esse cuidado de mostrar o porquê custa isso do Pix. Com certeza. Por quê? Isso é importante, porque além de educar o mercado, você direciona também para o parceiro certo, né? E dá esse contexto, principalmente para quem está querendo contratar, que não é só preço, né? Não. Tem um valor ali, tem toda uma jornada por trás. Pelo contrário, o preço é o que menos importa. Né? Hoje em dia é o que menos importa. Hoje em dia é o que menos importa. E até bom você falar disso, Lê, assim, eu trouxe um gancho aqui. Você falou bastante de regulatório, né? E aí, hoje em dia, o que menos importa é por conta de tanta coisa. Demanda regulatória, né? De tanto problema que a gente teve no mercado financeiro, principalmente no ano passado, né? Com fraudes, com invasões, né? Enfim, né? E óbvio que isso movimentou, né, o Banco Central a criar aí novas regras, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, assim, o quanto que isso tem impactado não só na forma com a qual você ajuda os clientes a construir ali o produto, né? Mas também no seu dia a dia, né? Porque com certeza te exigiu um skill novo, né? Total. Assim, acho que a gente entende de regulatório quando você pega o próprio site do Banco Central é super intuitivo, né? Você pega ali para ler, você consegue entender uma normativo ou não. Acontece que tem algumas brechas, né? E o problema tá nessa brecha. E não tem um caminho ou A ou A. Não. Você tem. Eu falo para os clientes, você tem 5 opções de fazer uma mesma coisa. Você tem 5 opções para dar o mesmo crédito. Sim. A diferença tá, qual é o risco que você quer correr? Qual é o capital que você quer colocar? Tem muitas vertentes nisso, né? E é muito doido pensar que a regulação de BaaS foi efetivada em novembro. Sendo que muita coisa aconteceu antes. Claro, tinha ali a tecnologia, a infraestrutura preparada, mas o que pode, o que não pode, era muito comercial e pouco regulatório. E apetite de cada empresa também, apetite de cada empresa. Então, você ia na Zify e falava, eu quero construir uma conta de... Beleza, a gente tem as nossas regras de compliance aqui, porque é nossa responsabilidade, mas existe uma lei, uma regra. E isso, e querendo ou não, a regulamentação, ela é uma proteção. Sim. Tanto para quem está tomando o serviço de BaaS, que é a empresa, quanto para quem está fornecendo. Porque você vê esses problemas que aconteceram nos últimos meses e no último ano, e que muitas pessoas acham que é a mesma coisa. E eu acho que até descredibiliza o mercado, né? Acho que quando alguém fala, fintech, putz, é fraude. Total. É problema. Não quero entrar mais nesse lugar. É um absurdo falar disso, né? Porque, desculpa te interromper de novo, mas esses dias eu escutei um influencer falando disso. O cara é um influencer grande de investimentos. E alguém perguntou para ele assim, deixei meu dinheiro no roxinho e sumiu. E aí a recomendação dele foi, não, vai pro banco tradicional. Esquece a fintech. Eu falei, cara... Se descredibiliza o mercado. Total. Além de não saber que a fintech é a que é a mais segura, por conta do fundo garantidor de crédito que não existe. Exatamente. Né? Mas, enfim, é uma... E querendo ou não, a gente que está no mercado, a gente sofre com isso, mas é bom por outro lado, porque a gente tem essa oportunidade de educar. Total. Então, é o que eu falo. Da mesma forma, eu sempre vi muito o lado bom e ruim das coisas. Isso, na minha cabeça, parece muito como sempre um A e B, sabe? Eu enxergo muitas coisas assim. Tipo, aconteceu uma coisa que me deixou pé da vida. Eu sempre penso, mas teve alguma coisa boa nisso. Isso pra tudo. E aí, quando eu olho pra esse cenário da regulação, eu penso assim, o lado ruim dificulta de alguma forma, encarece algumas coisas, o mercado, querendo ou não, fica um pouco mais com cautela, mas, por outro lado, é uma oportunidade, porque quem quiser entrar vai querer aprender, vai querer fazer da forma certa, vai querer entender como funciona, a gente está protegido, tem regra, né? É o que eu falo, quando você vai fazer um acordo com alguém, se tiver escrito essa regra, é fácil de defender.
Total. Certo e errado. Pode ou não pode. O problema é quando não tá. É. E aí isso dá esse monte de problema e tal. Então, o que eu vejo, né? Em 2020, pra você ter uma noção, tinha um parceiro de base que a gente usava, que era um dos maiores, e que não tinha nem conta nominal. O que acontecia pegava um CNPJ, abria uma conta no BAS e abria a conta para quem quisesse ali embaixo. O Banco Central enxergava só essa conta. Literalmente as contas bolsão. Isso não era ilegal. Isso funcionou por muito tempo. A gente abriu milhares de contas assim. Só que hoje eu olho e falo, gente, o quanto era vulnerável. Só que ao mesmo tempo é vulnerável porque a gente aprendeu que é vulnerável. Porque na época ninguém ia pensar, vou invadir para mudar de uma conta pra... E nem tinha, né, essas práticas. Não tinha. Então também tem essa, né? Sim. Hoje eu penso, era muito vulnerável, mas precisava daquilo pra gente chegar onde a gente chegou hoje. Então, eu também tive que aprender muito, e o que eu mais gosto do meu trabalho é esse aprender, não só sobre negócios diferentes, mas sobre o nosso próprio negócio, porque muda o tempo inteiro. É o que eu falo, é volátil. Eu falo para meus clientes, eu não prometo para vocês que eu vou saber tudo. Não prometo mesmo, porque é impossível. Principalmente num mercado de tecnologia com finanças, que assim... É dinâmico demais. Tem questão política, tem questão econômica, tem questão de inovação, tem muita coisa que você não consegue prever. Sim. Mas eu me comprometo com todos eles de que toda a minha experiência vai ser passada, todos os meus acessos vão ser transmitidos, porque isso é o que hoje você não se compra. Com inovação, tecnologia, você pesquisa. Me traga dados reais de tal informação. Você vai ler. Agora, tem coisa que os dados não estão lá. Sim. Né? O que deu errado num projeto X, onde é que tá? Quem que viveu? Geralmente alguém esconde, né? Geralmente alguém esconde. Ninguém conta derrota, né? A gente só escuta a vitória, né? Exato. Você também, Gu, você que... A gente tava falando sobre isso. Você que presta mentoria e ajuda outras pessoas, ensina e educa também. Você sabe, tem coisa que você não consegue explicar como você aprendeu. Foi experiência. Sim. Por que é isso? Porque eu já fiz 15 vezes e deu certo. Alguma coisa tá certa. Então, Mas é isso mesmo. a regulação, ela vem muito disso, desse aprendizado. E aí, o que eu senti, honestamente, é que o mercado deu uns 5 passos para trás, de novembro para cá. Primeiro, por conta do capital, né? Ou seja, antes todo mundo queria ser uma instituição de pagamento, antes todo mundo podia, né, ter o seu serviço financeiro e tal. Você vê um monte de gente aí voltando atrás do pedido de licença de instituição de pagamento no Banco Central, porque ou não tem o capital ou não quer assumir esse risco. Sim. Aumentou quase 10 vezes, né, o valor. Aumentou quase 10 vezes. E nessa de aumentar quase 10 vezes o valor, também tem uma questão de reputação. Sim. Você vê quem está há anos no mercado sofrendo problemas de PLD, de coisas que a governança e o cuidado com a operação deixou vulnerável. Então, você pode ser um baita parceiro, você pode não estar fazendo nada de errado, mas se alguém dentro do seu ecossistema está e você é o responsável por isso... Seu nome tá junto. Seu nome tá junto. E hoje tem muita coisa que uma coisa é regulação, outra coisa é o apetite ao risco, ainda. Sim. Então, por mais que a regulação diga, olha, você não pode mais abrir conta assim, assim, assim. Se ainda assim você escolhe criar uma barreira ainda maior, não vou abrir conta para mar aberto, eu vou abrir conta só para um público específico, pré-cadastrado, quero pedir... É teu game, você pode fazer o que você quiser. Então, isso deixou o mercado um pouco mais... com alguns passos atrás. Ao mesmo tempo, o que ano passado ou 2 anos atrás tinha um monte de gente dizendo que era instituição de pagamento e que nunca foi e nunca será. Então, essas pessoas saíram do mercado, de mansinho, mas saíram do mercado. Então, hoje, eu acho que tem uma grande oportunidade, né? Para quem quer aprender. Ao mesmo tempo, as empresas que são maiores, que é onde eu enxergo a maior oportunidade, porque são empresas que são sólidas, já têm ecossistemas, já operam como banco, mas não capturam valor. Sim. E a nova economia. Assim, não tem gente que você fala de fintech e nem sabe o que é ainda. Sim. E pior que isso é uma baita verdade, né? Assim, a gente sofre. E a gente vive também numa bolha, né? Então, a gente que tá aqui em São Paulo, eu te falo como mineiro, né? Então, em Minas, ainda tem muita gente que tem ecossistemas bilionários, mas o cara não faz ideia que ele tem uma possibilidade de ter um braço financeiro, né? E existe uma resistência, você não percebe isso? Quando você vai falar, você já faz isso. Começa a formalizar para você ter um aumento de margem e tal. Já aconteceu, Gu, de eu mostrar para o meu cliente. Se você fizer isso aqui, é uma vírgula. Você consegue ter, sei lá, 2 milhões a mais no seu PNL. Mas não sei. É muito esforço. É muito esforço. Eu fico, nossa. Eu não sei fazer isso. É o que a gente mais escuta. Não é? E não é tão difícil, né? Na prática, por exemplo, né, tem a Azify, tem a FinScale que ajuda, que constrói, que deixa pronto para ele, né, de alguma forma, aprender, né? Deixa rodando, passa um tempinho, pegou o aprendizado, agora eu assumo. Né? E o ecossistema grande, assim, tem um lado bom que porque assim,
o que dá certo numa empresa, né? O que eu falo, qual que é a maior chance de dar certo? Não tem regra, mas não adianta nada você ter um baita produto, assim, o melhor produto, um aplicativo lindo, brilhante, que sai purpurina na hora que você usa, se você não tem distribuição. Sim. Se você não tem cliente, você não tem produto. Total. Então, primeiro, você tem uma base de cliente lá, recorrente, compra de você, vende, fornecedor, barriga no balcão e tal, que você tem que aproveitar essa oportunidade para oferecer algum produto. E aí as pessoas elas ficam muito mais preocupadas de desenvolverem uma tecnologia que tem que ter tudo, quando, na verdade, quantas funcionalidades de um banco você usa hoje? Sim, O quanto é recorrente? Então, não adianta você ficar querendo, eu vou ser o diferencial do meu cliente em operações Pix. Meu amigo, Eu vou fazer um super app, né? Vou fazer um super app. Que já foi a demanda Me dá até agonia. passado. Eu tenho conta em tudo que você possa imaginar para fazer benchmark, né? Tem alguns que eu entro e falo, fecha. Não consigo enxergar de tanta coisa. Tanta coisa, né? Não tem. Então, surreal. ao mesmo tempo, a principalidade fez com que hoje a gente usasse um banco para cartão, porque aquele banco me traz tais benefícios. Sim. Um banco para investimento, porque aquele banco me traz tais benefícios. Então, para nós, enquanto consumidores, aí do outro lado da mesa, a gente tem oportunidade. Sim. Então, tem espaço para todo mundo, né? Com Porque certeza. um dos pontos que eu escuto muito, você não acha que está saturado? Tá longe de estar saturado. Longe né? de ser saturado, longe de ser. O ponto é que a gente precisa entender qual é o produto que tem maior aderência. E aí, pensando em, já tem uma base de colaborador, já tem uma base de fornecedor aqui, o seu custo de aquisição ele é zero. Você não precisa investir R$1 para trazer um cliente. Então, pensa numa lógica, você tem uma casa, um espaço, um salão num shopping que lhe foi dado. Tem um monte de gente já passando ali. Sim. O que você tem que fazer é vender. Exato. Ir pra rua, ficar do lado de fora, chamando as pessoas e tudo mais, pra depois você entender o que essas pessoas querem. Ou você já conhece, todo mundo passa ali e fala bom dia, bom dia, bom dia. Pô, por que você não pergunta bom dia, o que você precisa? Né? Do que você ficar tentando capturar cliente e gastar dinheiro com isso. Então, a maioria das empresas hoje que nos procuram, elas já têm uma base de cliente e eu falo, isso é uma oportunidade, mas tem o lado ruim, que você não pode errar. Porque você já tem uma reputação, sua marca já existe. Então, você tem que ser muito mais cauteloso. Então, comece aos poucos. Não seja ganancioso. Sim. Aproveita a oportunidade. Vai de pouquinho, porque a receita ela vem. Total. E ela não precisa ser para amanhã. Em muitos casos a gente já viu, né, de gente gananciosa aqui, que vamos abrir 1 milhão de contas em tanto tempo. E aí já nasce com um custo absurdo e não consegue rentabilizar, né? Um ponto importante, principalmente quando a gente fala de varejo, né, tem muitas iniciativas, né, de grandes varejistas que criam a vertical financeira para ajudar a vender mais, né? Então o foco não é, eu não vou te dar aqui um banco digital, mas eu vou te dar uma situação, ou vou te dar um crédito que eu vou te ajudar a comprar a geladeira que tanto que você quer, né? Então tem essa pegada também. Existe um dado né? do mercado que os varejistas que oferecem meio de pagamento ali, ou facilidade no pagamento, eles vendem 30% a 40% a mais. Então, não é uma vaidade você ter o seu cartão. Sim. Não é uma vaidade, por exemplo, a C&A em junho do ano passado ter comprado do Bradesco a carteira do cartão de crédito. Né? Então, para quem não sabe, o Bradesco era o banco emissor de todos os cartões. E a C&A percebeu, obviamente, que não estava capturando o valor ali, ou capturava menos do que poderia, e comprou a carteira do Bradesco por 600 e tantos milhões de reais. Agora, você pensa, a C&A, que tinha a sua própria base, os teus próprios clientes, o teu risco, o teu produto, estava vendendo isso para o banco. Exato. Então, quando você captura isso, você fala, eu consigo vender mais, mas mais importante, eu também consigo capturar nos juros. Assim como a gente tem construtoras hoje, por exemplo, que financiam o próprio cliente, já fazem isso. Você vai me pagar R$100 à vista ou 110 em 10 vezes. Só que você está pagando imposto sobre o 110. Sim. Quando você separa, porque o PNL do crédito ele não pode ser junto com o produto principal, e muita gente não sabe disso, porque você confunde juros com receita. Você está pagando imposto sobre isso, acaba não valendo a pena, você não consegue vender, você não consegue antecipar. Então, tem que pensar como banco. Tem que pensar separado. Muitas vezes eu converso com um varejista, cliente nosso, e eu falo, nessa hora você está com crachá de varejista ou crachá de banco? Porque tem que ter essa separação. Tem que separar, a verdade. Não tem jeito. É tem que pensar em insight isso que você movimentar. trouxe. É. Porque a maioria não pensa assim. Não. Junta tudo e vamos ver o que dá depois no final. Junta tudo, o importante é vender. Exato. E esse é um grande ponto, né? Tem uma rede de franquias que a gente desenvolveu e que, assim, o franqueador, o principal objetivo dele é vender mais. Ele precisa que a franquia esteja cheia, ele precisa vender mais franquia e, por consequência, vender mais, né? Se o franqueado tiver mal, ele tá mal. Sim. Na maioria das vezes, eles preferem vender para o mesmo franqueado outras lojas. Porque, já deu certo, já sabe vender, já sabe operar e tudo mais. Então,
essa gestão de franqueado, né, e franqueador é bem sensível, é bem difícil. Quando a gente pensa em bancarizar o ecossistema, você consegue facilitar a entrada de novas lojas, porque o teu franqueado possivelmente não tem crédito em um banco convencional. Só que você tem histórico sobre ele, você conhece ele mais que qualquer banco. Sim. Você consegue ajudar no financiamento, você aumenta a sua loja. Você consegue ajudar ele a vender mais, porque você consegue ter o seu próprio meio de pagamento ali embarcado. Então, eu tô criando o meu ecossistema, eu tô ampliando o meu ecossistema com serviços financeiros. Na verdade, você não tá... Eu tenho um outro cliente que é uma clínica, uma rede de clínicas, e eles estão assim, a gente fechou um contrato para fazer expansão esse ano, porque eu preciso de novas clínicas. Blá, blá. Eu falei, cara, qual é o custo que você tem por clínica? Altíssimo. Fora o prazo para colocar uma clínica de pé. Fora a gestão dessa clínica. Porque é uma empresa. Sim. E quanto te traz essa expansão? Me traz tanto. Cara, se você pega as mesmas clínicas que você tem hoje e embarca serviço financeiro e pensa como capturar valor em todas essas camadas, a sua expansão ela é menor do que você ficar investindo e ter mais dor de cabeça. Então, é essa mudança de mentalidade que a gente precisa ter em toda e qualquer indústria, que é assim, já funciona. Não tô pedindo pra você reinventar a roda, não tô pedindo pra você criar... você vende banana na feira há 1000 anos, eu não tô falando pra você ir na vidraçaria vender vidro. Tô falando pra você pensar, já que você vende banana, por que você não coloca maçã? A pessoa que compra banana é uma pessoa que... Exatamente, que vai capturar valor ali com outro produto, né? Exato. E eu ia até te perguntar, vai ao encontro aqui do que você trouxe. Você acredita hoje, então, que toda empresa pode ter a sua fintech, certo? Eu acredito que toda empresa pode ter. Eu não sei se toda empresa está preparada. Tá. Então, isso é um ponto. Isso é verdade. Já aconteceu, sim, de eu atender clientes enormes, faturamento de 2 bilhões, e que falaram, Letícia, acho que eu não estou preparada ainda. Entendi. E isso também é importante, isso também faz parte do trabalho. Eu não tenho um produto para vender, o que eu quero é te transformar. Então, se a empresa não está preparada, ótimo. Então, organize sua casa, se prepare e volte. Sim. Mas no caminho sem scale, provavelmente essa pessoa já ia contratar um parceiro. O parceiro, obviamente, ia falar, tá aqui, meu produto, pode usar, vai ser feliz, tem volume, tem oportunidade, passou no compliance. Mas ia virar uma relação de insatisfação eterna. Porque a empresa não estava preparada para aquele produto. Sim. Eu falo, cara, você pode entregar uma Ferrari na mão de um recém-habilitado. Ele não sabe nem usar. E aí vai ficar caro. Aí ele vai criticar a Ferrari. A Ferrari é uma merda. Porque não presta. Porque... Não. Né? Então, assim como não tem nada mais caro do que você comprar uma Mercedes barata. Porque você está comprando um carro que não é barato por um valor menor, falando de infraestrutura financeira, achando que está arrasando, você vai se frustrar. Sim, com certeza. Então, assim, não tem mágica. Existe um custo, você sabe muito bem disso. Para manter a estrutura, por exemplo, da Zefy hoje, que não é um 10, 15 centavos no Pix que vai fazer diferença. Então, a empresa ela precisa estar preparada para isso. Quem vai tocar a operação, se tem capital para isso, se tem engajamento do público para isso. Mas, assim, todo mundo que paga, recebe, vende produto, antecipa, tem meio de pagamento, cara, toda empresa. Vai todo depender, comércio, né? Todo comércio. Vai depender do custo de oportunidade. E aí eu acho que é uma questão de cadeia, né? Talvez quem tem uma loja da franquia não valha tanto a pena financeiramente, mas o franqueador também. Entendeu? Então eu acho que é meio que esse movimento. Mas eu acredito fortemente que todo mundo consegue trazer eficiência com o serviço financeiro. E Lê, aonde você acha que está a margem escondida aí que, principalmente as empresas onde não pensaram, né, na jornada da fintechização, tem aí de capacidade de ter um novo, entre aspas, negócio, né? Primeiro, tem margem no produto, porque você consegue... Quando você financia o cliente, você tem uma receita no financiamento que ela pode sobrepor a venda do produto ou serviço que você tem. Então, às vezes você fica, assim, morrendo de tentar vender uma coisa, quando na verdade você facilita o pagamento para o teu cliente, ele acha que ele está tendo um baita desconto e tal, de fato tá, mas você está conseguindo facilitar essa compra, então você acaba vendendo mais produto. Sim. Então, eu acho que para quem vende a prazo, ou para quem vende ticket alto, ou para quem vende recorrente, precisa sempre pensar, como é que está sendo esse fluxo do dinheiro hoje? Eu dependo de alguém aprovar para eu vender, que é o caso de construção civil, que é o caso de franquia, que é o caso de concessionárias e tal. Dependo de um banco aprovar. Beleza, o banco tem uma série de informações sobre o cliente, mas tem uma coisa muito importante que os ecossistemas têm que os bancos não têm, que são as informações de dados reais. Porque 90% dos brasileiros hoje estão endividados. Sim. E ainda assim os bancos fornecem crédito. O crédito é a maior fonte, assim, disparado de novas receitas. E aí,
O problema não é dar o crédito, porque tem gente falando, eu queria capital para escalar meu negócio. Eu falo, o problema não é dinheiro. Não falta dinheiro no país hoje para o negócio. O que falta dinheiro o que falta mesmo é a distribuição. É uma boa estrutura de crédito, é uma inadimplência controlada, é um serviço embarcado. Não dinheiro por dinheiro. Porque a taxa de juros é do jeito que está. Então, eu acho que sempre olhar para isso. Assim, como é que eu faço para vender mais usando uma facilidade de pagamento? Outra coisa é a centralização de pagamento. Hoje tem várias empresas que têm 30 CNPJs diferentes, um em cada lugar, dinheiro dormindo picadinho em cada um. Que quando você unifica isso, você consegue trazer uma eficiência, uma rentabilidade, né? Com o floating, enfim, o dinheiro que dorme nas contas. E a outra coisa é serviço embarcado. Então, empresa de viagem vendendo seguro ali de uma maneira tão sutil que você não percebe. Sim. Empresa que vende ingresso, vendendo um negócio que você... Taxa de serviço. Né? Fora que uma outra questão é que existem N formas de você chamar o crédito, né? Eu vejo que tem o Pix, por exemplo, o Pix parcelado, ou empresas hoje de varejo falando, compre agora e pague a primeira parcela do Pix daqui tanto tempo. Você tem a sensação de que você está podendo comprar de uma forma diferente, e não que você está tomando um crédito. Sim. Crédito ninguém quer. Se você fala que é um empréstimo, as pessoas têm pavor. Agora, quer adiantar o seu recebível? Quer pagar daqui 90 dias? É outra pegada. Então, tudo depende da forma como você comunica. Porque serviço financeiro por si só, sempre foi mesmo. Sim. Sempre foi entrada e saída, crédito, débito, Pix, sempre foi. Sim. Muda a forma só de vender, né? O jeito de acomodar dentro daquela necessidade do cliente, da experiência, e para poder fazer ele vender mais. Porque o foco sempre é esse, né? Sempre é fazer crescer o negócio. Fazer crescer o negócio do cliente. E tem um ponto também que é a margem escondida, né? É boa essa pergunta, porque eu acho que tem várias... Depende do ecossistema, e aí a gente tem que fazer uma análise mesmo, mas acho que essas são as principais. Mas uma que está super envelopada e que eu reforço muito é assim... Empresa de dono, ou o que hoje faz uma empresa da nova economia, por exemplo, aumentar o seu valuation 4 vezes? O que faz? Vender? Sim. O que você tem que fazer para vender 4 vezes mais do que você já vende hoje com a mesma estrutura? Não tem como. Quando você embarca a operação financeira, gera receita ali dentro, automaticamente você tem um valuation 4 vezes mais, sem mudar nada. Então, assim, eu vendo 100 vezes no mês. Se eu tiver uma operação financeira para financiar isso... eu vou continuar vendendo 6 vezes no mês, só que eu tenho 4 vezes mais de valuation. Sim. Então, aí tem uma margem muito importante, pensando no crescimento dos negócios, sabe? E que muita gente que não tem noção disso aí. Não tem noção. Né? E principalmente essas empresas mais tradicionais, às vezes de mais de 10 anos, né? Enfim, às vezes uma empresa com comando familiar, né? Enfim, ter essa expertise que você traz, né? E da forma que você traz também, eu acho que é um negócio que faz desbloquear muitos negócios para a nossa indústria, né? E aí você ajuda todo mundo aqui de alguma forma. Ilê, você falou no início da conversa sobre Embedded Finance. E aí eu queria te perguntar, assim, por que você enxerga, aliás, qual a sua opinião sobre o Embedded Finance ter pego tão forte assim no Brasil e ter... Eu acho que a gente teve não tantos casos legais, mas muitas tentativas, né? Sim, belíssima pergunta, inclusive. Quando começou o boom de banco digital e de fintechs, foi muito para concorrer com o Banco Roxo, que foi um divisor de águas. Foram muitos parecidos, né, na época. Sim. Verde, azul, tal. Um atrás do outro, né? Um atrás do outro. E tem espaço para todo mundo, né? No fim das contas, não é que um é melhor ou maior. Acho que quando você fala que essa é a maior empresa, em quê? Em número de cliente, em transações, em quê? Né? E a tecnologia que permitiu que essas empresas entrassem é a mesma que pode ser utilizada dentro de ecossistemas. Só que quando você pega a operação bancária por si só, é aquilo que eu estava falando, todo mundo usa boleto, todo mundo usa transferência. Só que a forma como isso é feito depende de cada indústria. Então, tem um caso muito legal que eu admiro muito, que é a Caveu, que é uma startup que nasceu lá na Link, enfim, nasceu dentro da faculdade, inclusive de 2 meninos, que eles entenderam a dor de um médico que não entende nada de serviço financeiro, não entende nada de soluções de economia como um todo, né? Não sabe emitir nota e tal. Eles ofereceram uma solução de um computador focado em médico. Médico residente. É um público muito específico. Sim. Ao mesmo tempo, é um tamanho de mercado gigantesco. Que é o que eu falo. Hoje em dia, tem espaço para todo mundo se você nicha. Você não precisa atender 100 mil contas. É o banco 3.0, né?
É o banco nichadão. É nichado. Você tem que atender um nicho muito específico que você vai ter recorrência, você vai ter comunidade, você vai ter engajamento. Então, a Caveo, se eu não me engano, eles têm acho que 5 anos, não sei. 120 milhões de valuation. 120 milhões de valuation de uma operação que nasceu ontem, mas focou muito no médico, focou muito na operação de ajudar a vida financeira do médico e antecipação de plantão. Sim. Poxa, o médico ele presta serviço semanal, diário, e não tem uma previsibilidade. Então, você ajuda uma pessoa. Assim como quando você pega uma empresa, sei lá, um varejista que você entende de operação de risco sacado e tal, pô, já funciona assim. Só que aí eles ficam lá quebrando cabeça com um banco. Imagina ele explicar para um banco grande como é o ecossistema dele. Porque ele cobra de 15 em 15 e não em 30. Pô, a solução ela tá lá. Mas você precisa personalizar para atender aquela sua demanda. Sim. E muitas vezes o Embedded Finance é justamente essa proposta. Eu bancarizo o meu ecossistema. Eu vou fazer para mim, usando infraestruturas hoje como a Zify, por exemplo, que eu consigo adaptar para aquilo que mais faz sentido para mim. Não é o boleto. Sim. É como o boleto vai ser enviado. É como eu gero receita com isso. É como que a experiência vai ser assim. Né? Por exemplo, até a Zapay, né? A fintech que foi desenvolvida pelo Caleb. Foi muito nichada em parcelamento de débito veicular. Taxa de juros é alta? É alta. Mas todo brasileiro quer parcelar esse IPVA. Sim. E não tinha opção, né? E não tinha. Então, é isso que eu tô falando. Você Prontaço. pega uma dor muito específica do mercado, ao invés de ficar batendo cabeça pensando, eu vou oferecer um banco digital para quem? Ué, para pessoa física. Sim. Ué, gente, você tá falando de 200 milhões de pessoas. Não faz sentido. Total. Hoje é muito mais preferível esse nicho. E aí, a tendência, né, o crescimento disso, existe uma expectativa, acho que foi uma pesquisa do LinkedIn, se eu não me engano, que até 2030 a ideia é crescer 70% das empresas embarcando soluções financeiras. Primeiro, porque o Banco Central influencia isso, com tecnologias, com regulamentação, com educação também do mercado. Segundo, as infraestruturas entendendo mais como funciona. Então, uma vez que você faz com varejista, você fala, cara, isso aqui não é só dele. Sim. Só que esse varejista, ele não quer mar aberto. Ele não quer atender todos, ele quer resolver a dor dele. Sim. Então, você pega todos os varejistas, olha quantos tem no Brasil. Todas as indústrias, todas as distribuidoras, seja ela de farmacêutico ou de alimentação. Então, são muitos nichos, por isso que eu falo de economia real, que são coisas que já existem há muito tempo, que já financiam. O crediário no varejo não é novo. Mas a forma de comunicar esse crediário para fazer o teu negócio crescer, para ter facilidade, menos risco. Fora que a gente tem que usar as tecnologias a nosso favor. Então, você vê de Open Finance a qualquer outra que você tem informação sobre o cliente, que você consegue transformar a sua própria base de dados. Sim. Criar a sua própria política de crédito. Por que tem hoje fintechs dando crédito para pessoa física com garantia de celular? Porque a pessoa não tem R$1 no bolso, mas ela tem um iPhone 15, 16. Porque ela vai numa loja que vende iPhone e parcela em 21. Porque tem a garantia do celular. Aí você pensa, por que ninguém nunca pensou nisso? Porque ninguém sentou do outro lado. Às vezes parece óbvio, é como a gente estava falando. Quando eu comecei a ensinar as pessoas aquilo que eu vivia, para mim era óbvio, mas para muita gente não era. Tem muita gente que não faz ideia que é possível fazer Que algo é possível nesse fazer nível. isso. Tem gente que não faz ideia que é possível automatizar um pagamento. Exato. Né? Que é uma coisa pra gente aqui trivial, né? Exato. Que a gente faz vários casos diários, né? Mas é essa pegada, né, de realmente identificar uma oportunidade e fazer com que aquele nicho específico seja atendido e você tem uma demanda ali que é rápida, né, de você ter uma receita, eu acho que é a nova versão do banco que a gente vai viver, né? Total. Por isso que tem agora banco do contador, a gente vai ver aí banco daqui a pouco. Médico, banco do construtor. Exato. Tem uma coisa muito legal que eu aprendi construindo a fintech do Grupo Boticário, que a dor do Boticário inicialmente era basicamente assim, existem as franquias do Boticário, existem os quiosques, existem várias frentes, né? Gigantesco. E existe uma vertical que são as consultoras. Que hoje, com o Pix, é muito diferente, né? Mas quando a gente começou, em 2017, não tinha Pix, não tinha boleto parcelado, não tinha, sei lá, 1/4 do que tem hoje. Era cheque. Cheque e cadernetinha, tudo isso. E aquela folhetinha que você anotava lá, isso aqui eu vendi pra Letícia, isso aqui eu vendi pra não sei quem. E aí, nessa trajetória do Boticário, e foi um caso muito legal, porque eu tive que entrevistá-las para entender o que de fato ia acontecer. E aí, essa história foi muito legal, porque o Boticário falou, pô, elas compram aqui comigo, elas vão pra rua vender, eu não tenho um padrão de recorrência, de retorno. Uma volta em uma semana, porque vende mais rápido, eu não sei.
A outra ou tá fazendo estoque. Outra vende mais devagar, demoram 6 meses para voltar, demorou para vender, por quê? E a gente fez um estudo de campo e entendeu que elas, primeiro, sofriam muito calote, né? Porque eu preciso de dinheiro para comprar mais produto. Sim. E outra coisa é que elas esqueciam de cobrar, ou porque não era a principal fonte de renda, então várias coisas. O que a gente fez? A gente bancarizou elas. Ou seja, cara, usa a maquininha de cartão com a conta do Boticário aqui, que você não precisa terminar de vender para comprar mais comigo. Eu te dou facilidade de pagamento. Porque no fim do dia o Boticário tinha controle sobre aquela operação. Sim. Um outro ativo muito interessante é que o Boticário começou a enxergar quem estava comprando. Então imagina, Gu, eu vou lá no Boticário, compro 3 cremes, vendo para você. Esse caminho de venda para você, que é o cliente final, o Boticário não enxergava. Sabia que parava aqui. Então, se você compra sempre comigo, se o fulaninho não compra nunca, ele não tinha essa informação, que são, de fato, os compradores. Sim. Essa solução, ela permitiu a facilidade no pagamento, então não tinha mais o calote. Ela deu, basicamente, uma plataforma de gestão de venda. Então, vendia a prazo pro Gustavo, pô, tá lá. A plataforma me lembra de cobrar. Eu sei quem é a pessoa. Pô, eu tenho uma venda feita, sempre vendo a prazo, vendo bem. Eu posso comprar produto. Sim. Fico ali financiando com o Boticário. Quando pagar, eu recebo. Então, você entende que... Até agora eu não falei nada diferente. Falei de maquininha, falei de boleto. Sim. Mas é que ali dentro fez muito sentido, né? E isso fez com que as vendas aumentassem absurdamente. Porque elas queriam continuar comprando, porque elas querem vender mais. Só que elas têm dificuldade de receber. Sim. E quando você oferece essa facilidade, pensa quantas consultoras do Boticário tinham um relacionamento com o banco. A maioria negativada. Elas usam o Boticário como uma segunda fonte de renda. Sim. Então, se elas forem esperar tomar crédito em algum lugar ou conseguir um cartão de crédito para comprar no Boticário, elas não vão comprar nunca. Sim. Verdade, né? Excelente ponto, porque a gente, né? Até o caso do médico, né? O médico ele também é desassistido, né? Com relação a serviços financeiros, né? Ainda mais no início da jornada. Enfim, ele Exato. jamais teria num banco tradicional. Que pudesse antecipar plantão, não Ele parece esquece. óbvio. E a mesma coisa com a revendedora, né? O porta a porta ali, O né? porta a porta. E aí, assim, além de ter feito isso crescer, você começa a criar outras camadas, né? De, poxa, eu tô dando crédito para ela comprar comigo, que o risco é baixo, quase zero. Sim, Mas eu também posso dar um crédito para ela comprar material de escola do filho dela. sim. E aí você percebe que ela não vai ficar nunca devendo com o Boticário. Primeiro, porque é uma fonte de renda. Segundo, que é o único lugar que aceita ela. Tem um monte de gente aí na época que o Mercado Pago começou a dar cartão de crédito. Um monte de gente só usava Mercado Pago. Um público muito específico, CD e E. Sim. Porque o outro banco não aceitava. Sim. O Banco Roxinho, a mesma coisa. Pegou um público que o banco não aceitava. E tem um cunho social aqui, né? Até do próprio Boticário, né? De manter esse ecossistema vivo, né? Para que é o sustento, às vezes, de muitas famílias, né? Total. E que poderia morrer, né? Ou de ter Não mais é. dificuldade se não tivesse esse acesso. Acho que é um pouco também até do caso do Uber, né? Que tem o Exato. banco do motorista. Não, iFood pago, antecipação Verdade. disso. Você vê, assim, né? O número de empregos no Brasil tem crescido no sentido de você poder ser autônomo, fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Você é Uber 99, você não sei o quê, você faz 1000 coisas. Sim. Isso ajuda a economia, né? Num país como o Total. nosso. E existe uma falta de capital, gente. Então, tem muito trabalho, mas não tem dinheiro. Por quê? Porque tá tudo retido ali com os bancos. Concordo. Então, a gente precisa movimentar isso. Por isso do Embedded Finance. Porque a empresa que é uma logística, por exemplo, ela tem informação ali que o banco não tem e não vai privilegiar aquela pessoa porque nunca privilegiou. Esse caso que eu falei daqui do Boticário acontece muito com distribuidora de cliente nosso. Sim. Porque o mercadinho que compra para vender mais é a mesma coisa. O mercadinho ele quer comprar mais 10 sacos de arroz. Mas se ele não tem dinheiro, ou se ele não está conseguindo vender, e por que ele não vende? Porque o consumidor não consegue comprar a prazo. É uma cadeia isso tudo. Uma coisa influencia a outra. Influencia a outra. E se cada um, de uma maneira individual, for negociar, imagina, o mercadinho vai negociar com o adquirente X e Y. Eles vão negociar a taxa de maquininha. Padrão. Porque eles querem receber mais. Só que às vezes não é a taxa. Às vezes é a facilidade do pagamento. Sim. É o acesso. Então, eu acredito muito forte no mercado do que a gente está construindo. Eu vejo que isso ajuda a economia, sabe? Eu não acho que é... o que eu já vi muito, né? Da vaidade de construir o banco digital para ter um banco com a sua marca, com a sua logo. Eu vi muito isso no mercado 10 anos atrás, quando começou. Sim. Hoje em dia, eu vejo... Isso, é propósito social. É assim, caramba, estamos ajudando tal pessoa. Pô, minha empresa... Eu comecei a vender mais enquanto distribuidora, 25% a mais.
Tô vendendo alimento. Pega casos de varejistas que começam a fazer a sua própria folha de pagamento e dá o crédito consignado para o funcionário, né? Eu visitei um recente que me disse que 70% dos funcionários deles estavam endividados. Sabe por quê? Por conta das apostas. Olha só. E que aí, a partir do momento que ele conseguiu trazer a solução da conta para o funcionário e ele controlar o crédito consignado com juros que hoje, se a gente for falar dos bancos tradicionais, é 25%, 26% sobre, né, o capital ali que ele pega emprestado. Se o varejo põe 10%, põe 15%, ele já está ganhando dinheiro que ele nem fazia ideia que ele ia ganhar, além de ajudar o funcionário dele. Aí tem um cunho social aqui que é legal demais, né? Então, a gente também começa a ver muitas dessas frentes, né? De não só eu olhar para o meu próprio bolso para poder ganhar mais dinheiro, mas também de ajudar o meu funcionário. Não, e pensando desculpa te cortar, Gu, mas eu lembrei, empresa de facilities. Eles têm um turnover muito alto. As pessoas saem porque é isso, não tem um vínculo nenhum com a empresa. Sim. Uma vez que você oferece uma solução dessa, de salário, de consignado, porque essas pessoas são PJs... ou tem um serviço informal, elas não têm nem histórico e nem conseguem consignado. Sim. Então, quando você oferece uma operação dessa, com garantia do próximo, do, sei lá, subsequente, do recebível... Mantém o funcionário. Mantém o funcionário. Exato. Porque no fim o que as pessoas querem é dinheiro. É isso. E Lê, uma pergunta que eu queria te fazer, né? Te perguntar, que eu já estou sendo redundante comigo mesmo, né? Mas você fala com tanta gente... E a gente, só aqui nesse papo que a gente está tendo, você já deu casos de várias indústrias distintas, né? O que você identifica, assim, que é algo que trava na execução ali dos seus clientes? Porque você fala muito da execução rápida, né? Mas o que trava, assim, que alguns, principalmente os casos que você trouxe de empresas bilionárias e tal, além dele identificar que ele não está preparado, tem algo a mais? Você acha que tem um pouco de influência do próprio... time que está com ele, que não quer, né? Medo, né? Assim, tem alguns pontos, eu não sei dizer exatamente a ordem de relevância, mas a primeira coisa que eu percebo é essas movimentações do mercado, elas brecam um pouco. Então, eu estou fazendo aqui muito bem há muitos anos o meu trabalho, eu não vou colocar uma coisa nova aqui que vai me dar mais dor de cabeça. E aí eu não diria nem que é o medo, eu acho que é cultura. A cultura de uma empresa grande... ela é mais conservadora, querendo ou não. Sim. E óbvio, precisa ser assim para manter, né, varejistas de muitos anos, indústrias, agro. Pô, já funciona, já é tudo muito informal, tem muito dinheiro, né? Então, é muita insegurança. Outro ponto é você realmente ter a confiança de quais são os parceiros que estão com você nessa. Porque é a mesma coisa, assim. Eu falo... Recentemente, meus pais fizeram uma obra. Eu falei, gente... se eu não tivesse alguém de confiança... eu ia tomar Pelé a rodo. Porque, sei lá... se o cara falar pra mim que tem que comprar 10 sacos de cimento... vou comprar 10 sacos de cimento. Porque eu não tenho a menor ideia. Se ele falar pra mim que são 5 quilos de tijolo... não sei. Então, realmente, você tem que ter a humildade de saber. Eu não sei. Eu acredito nesse negócio. Eu vi, por A mais B, que isso vai me dar tal retorno. Mas eu não posso fazer sozinho. Eu preciso de bons parceiros e saber quem fica com o quê. Então, eu vou confiar nesta pessoa aqui para me ajudar na parte de orçamento. Eu vou ajudar, né? E é isso que a gente se propõe, inclusive, na ThinkScale, né? Por isso que eu acho que quando a gente começa a dar essa segurança e essa educação, as pessoas se sentem um pouco mais seguras. De que, poxa, eu tô com alguém de confiança, eu tô entendendo realmente como funciona, eu sei o que é esse custo. Nada mais valioso hoje do que a confiança, do que o relacionamento, de você falar, pô, Gu, tô com um caso aqui. Porque tem isso também, às vezes os clientes eles nem sabem explicar o que eles vão construir. Então ele chega pro Gustavo, eu preciso aí de um banco digital, não sei o quê, não sei o quê. Aí você fala, tá bom, mas como você vai fazer isso? A pessoa não sabe. Se eu chego hoje para uma pessoa que trabalha com obra há 30 anos e falo, eu queria uma parede assim, que a pessoa começa a falar uns nomes lá, eu falo, gente, não sei, eu quero uma parede. O que vai estar embaixo dela? Não sei. A lógica é a mesma. Verdade. Então, acho que a maior... excelente analogia. A maior dificuldade das pessoas hoje é essa insegurança e a ausência de humildade de dizer não sei. Porque você pode ser muito bom naquilo que você faz, porque senão você não teria uma empresa bilionária. Exato. Isso é muito bom. Eu sempre falo para os meus clientes, e eu converso com a maioria deles, que são homens com 50 a mais, e que hoje, graças a Deus, eu tenho um respeito muito grande com eles, que eles consideram o que eu falo. Eu falo, cara, eu admiro você. Você é um cara sensacional. Você construiu uma história maravilhosa, uma marca maravilhosa. Eu admiro muito, tenho muito a aprender com você. Mas deste cenário, deixa que eu te ensino. Vamos junto. Eu não vou pegar e falar, eu vou ali pra trás, na minha cozinha, faço, te entrego pronto. Não, cara, você vai ver eu construindo.
Eu quero que você veja. Eu quero que você veja o que está por trás dessa parede. Por que que é assim? Porque vai te dando mais segurança. Com certeza. E isso é uma coisa que eu sinto muita falta do mercado, de educar mesmo. Acho que, por isso que eu acho que, aí voltando um pouco na regulação, isso foi importante, na minha visão, sabe? Porque você tem um lugar para ler, para consultar, você tem empresas que deram muito certo, você tem empresas que erraram. Eu tenho vários clientes hoje que no passado falaram comigo e falaram, não, eu vou fazer sozinho porque eu já sei, né? Quando volta eu falo, deu errado. Eu falo, eu te ajudo, mas assim, é o preço de pagar, de querer assumir que sabe tudo. E não é, assim, acho que a gente tem pessoas muito boas em muitas coisas diferentes, entendeu? Total, com certeza. E Lê, indo aqui pro finalzinho do nosso episódio, Já infelizmente, acabou? porque senão a gente ia ficar aqui, acho que o dia inteiro. Né? Assunto o que mais tem, né? É mesmo. Mas eu queria te perguntar, assim, o que você vê de tendência, assim, para os próximos anos, não só em pagamentos, no Embedded Finance, de maneira geral, assim? Eu confesso que eu tô um pouco ainda assustada com a IA. Né? Eu acho que não tem como falar de inovação e futuro sem falar de IA. Sem falar de IA, é verdade. E é bizarro, né? Todo evento que a gente vai, a gente fala de IA, né? Ah, não, porque IA pra isso. Mas assim, eu acho que para a eficiência das empresas é absurdo. É absurdo. Por exemplo, eu vou criar uma esteira de crédito. Quanto tempo precisava um banco fazer uma análise de documentação e idas e vindas e tal, que hoje em dia é instantâneo? Exatamente. Você tem muito mais informação, você tem muito mais confiança nos dados. Você consegue aproveitar muito bem o teu time. Você consegue crescer 10 vezes mais com um time muito menor. Você consegue aproveitar melhor o teu tempo. Sim. Né? Então, eu vejo que, pensando no nosso cenário, tem muitas questões, por exemplo, IA para a parte regulatória. Hoje você faz um compliance assim, com muitas coisas que você consegue parametrizar. Certeza. Que a gente demorava 7 dias. Né? Então, isso ajuda também nessa agilidade, porque nós estamos impacientes. A gente se acostumou, né? Com tudo instantâneo, né? Você ouve áudio no vezes 2. Verdade. Negócio de 1 minuto. Eu, por exemplo, uso IA para traduzir, para Eu já transcrever sei. o áudio, porque eu não tenho Gente, paciência. você manda áudio pro Gustavo, volta pra você uma mensagem do tipo assim, não me mande áudio. É um jeito educado de dizer. Não pode mande áudio. Ou pode mandar o áudio que eu vou ler. Mande áudio que eu não vou ouvir. Isso é muito bom. Mas é isso, a gente não tem mais paciência. Verdade. Então, quando você está fazendo uma solução... Eu lembro que eu fui... E assim, né? Sou jovem para serviços financeiros. Quando eu abri minha conta no primeiro banco, porque a empresa obrigou naquele banco, e não faz muito tempo, eu fiquei minha hora de almoço inteira na fila de um banco para abrir uma conta. É surreal isso aí. Era, né? Agora a gente... Mas assim, você entende que não faz tanto tempo? Exatamente. Não faz um tempo. Aí hoje você faz tudo muito instantâneo. Aí se você vai abrir uma conta num aplicativo e dá um loading de... Já dá um desespero. As pessoas já reclamam. Meu aplicativo tá muito lento. Já fecha, não tem paciência, não quero, vou abrir outro. Então, assim, acho que a gente tem que aproveitar desse recurso de IA para nos ajudar, principalmente de serviços financeiros, para trazer mais eficiência e principalmente dados para a gente trabalhar. Atendimento ao cliente também, acho que é uma coisa que, pensando em fintechs, isso ajuda muito. Essa proximidade, esse contato humano. Porque por mais que seja tudo muito digital, as pessoas querem esse Resolver esse problema contato. não tem jeito de não ser o... Resolver problema tem que ser o humano. Tem que ser alguém, né? Tem que ser humano. Vejo que o mercado... E aí, falando um pouco de mercado de capitais, que é oferta e demanda, né? Então, eu vejo que o mercado de capitais, ele tá muito afim de entrar em operações estruturadas de crédito da nova economia. Então, eu sou muito assediada por fundos que falam, quais são os varejistas que querem dar crédito? Quais são os... Porque é um originador. Sim. A gente está criando diferentes soluções para sermos originadores. Sim. E é um custo de capital infinitamente menor que o do banco. Então, isso eu vejo como muita oportunidade. Acho que esse cross vai acontecer muito. Que também envolve o cross de bancos com fintechs, né? Porque muita gente achou que isso era uma concorrência. Mas eu vejo como uma evolução muito saudável. Sim. Né? De aprendizado, de capital e tudo mais. E, assim, acho que as empresas em si, elas vão ser cada vez mais digitais. De tudo, assim. Desde um sistema próprio, acho que você via antigamente empresas grandes com softwares que não atendem e as pessoas reclamam do software, elas podem criar os seus próprios. Sim. Para atenderem aquilo que para elas faz sentido. Então, acho que é muito mais de soluções para trazer performance para o time, porque as pessoas estão celery, sabe? Sim. E isso importa muito. Acho que quantas vezes você já não pagou muito mais caro para ser mais rápido? Várias vezes. Você paga mais caro você paga R$5 mais caro para receber a comida 10 minutos antes. Verdade. A gente acabou ficando refém disso tudo, né? Porque a gente não tem mais paciência, a gente também vive uma vida louca. Exato. E se a sua empresa não for ágil com o teu cliente, você vai perder para o concorrente. Não vai ser mais preço. Não tem jeito. Sabe por quê? Porque tempo é dinheiro. Exatamente. O que você puder fazer hoje para comprar tempo... Não volta, né?
É o que eu falo, eu única tô coisa que não pagando tem mais... valor. Aqui em São Paulo, eu falei, eu tô pagando mais caro pra andar de táxi do que de Uber, porque eu prefiro meu tempo. Sim. Então as pessoas estão assim, e principalmente quem tem essa mentalidade de empreendedor, pensa muito isso. Fala, cara, não vou ficar nessa fila, eu vou pagar. Verdade. Então acho que o que você puder fazer pra trazer mais agilidade pro seu negócio, pra mim, é o que disparadamente vai fazer das empresas um sucesso nos próximos anos. Excelente visão, Lê. Não esperava algo diferente de você, né? Obrigada. É bom demais. Que papo bom. Deixa eu te falar, me fala um pouquinho aqui, aonde a galera te encontra? Você tem o seu Instagram lá que é super movimentado, né? E aonde mais é legal de não só falar da Letícia, mas também Claro. da FinScale. Boa, meu Instagram é Letícia Moschioni. Você posto tudo da minha vida, da minha rotina, e tô sempre aberta. Eu respondo ali sempre as pessoas, porque eu sinto que eu sou um canal de dúvida. É muito legal essa troca com as pessoas. LinkedIn também, Letícia Moschioni. Todas as redes tem lá no Instagram. E da FinScale é @FinScaleBR, o Instagram e LinkedIn também. A gente tem sempre conteúdos também no YouTube, muito de educação. Isso a gente dedica um bom tempo e é bem, bem legal. E recentemente tenho encontrado pessoas na rua que estão assistindo. Eu falo, gente, que incrível. Que legal. Já vai construir sua fintech? Quando? É sensacional. E não tenham receio, gente, de procurar bons parceiros realmente para se conectar, para aprender, sabe? Eu não acho que tem que ter pressa nesse sentido de desenvolver operação, porque tem que fazer direito. Sim. E assim, o mais legal disso tudo é que a gente aprende com o que está acontecendo no mercado. Então tem alguns canais bem interessantes, inclusive da Zify e tal, que tem muito conteúdo rico com a experiência de quem vive na prática e que você não encontra em nenhum portal. Isso é muito, muito brilhante. E parabéns pela iniciativa, Gu. Que é isso, Lê. A gente vai também colocar todos os seus canais aqui na descrição do podcast, tá bom? Ótimo. E é isso. Obrigado pelo seu tempo, por ter vindo aqui, por ter derramado tanto, né? Tanta coisa legal, Obrigada demais. Tanto insight. Eu acho que a galera aqui aprendeu muito. Espero. E depois vamos combinar um outro, porque eu acho que Por favor. a gente ainda tem mais coisa para falar, né? Por favor. E quem entrar em contato com a gente através, enfim, desse vídeo, faça questão de dizer, vim da Zify, do vídeo e tal, que a gente tem uma parceria tão forte que eu falo, condições clientes da Zify, a gente... É isso aí. É isso. Parceria boa pros dois. Com certeza. É isso aí. Vamos junto sempre, né? Bora, Bom Gu. demais. Obrigada. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço, Lê. Obrigado demais. Pessoal, finalizando aqui o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Acho que aqui teve realmente muito insight legal. Então, continuem acompanhando aqui o AsiCast, né? Teremos aí vários e vários episódios. E com certeza vocês verão o rostinho da Letícia novamente com a gente aqui em algum momento. Obrigado por hoje. Até a próxima.